Bom, boa tarde a todos e a todas que nos estão assistindo. É um grande prazer receber hoje um convidado especial do China. Ele não aparece de vir da China, é o Manuel Toledo Hernandes. Ele é nascido no México, fez graduação em Biologia. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, por favor. Graduação em Biologia na Universidade de Mérida. Depois migrou para a Alemanha, fez tanto mestrado como doutorado na Alemanha, o mestrado na Universidade de Kassel, correto? Correto. Universidade de Göttingen, ele fez o doutorado dele. Logo depois do doutorado, ele recebeu uma oferta de um pós-doutorado, e com esse pós-doutorado ele está atuando atualmente na China. Está atuando atualmente na China, onde ele está desenvolvendo uma ampla gama de estudos diferentes. E ele vai apresentar hoje para nós os estudos dele associados à polinização de cacau, cocoa, em sistemas agroflorestais. Ok? Manuel, está com você. Obrigado. Muito obrigado, Michael. Muito obrigado para todos por a invitação. Eu falo mais portunhol que português. Espero que isso está bom para todos. Mas se existe alguma pergunta, você pode sempre detener e eu tento voltar a tratar de falar de novo. Como Michael falou, eu tenho trabalhado nos últimos 7 anos em polinização. Quando a gente pensa em polinização, muitas vezes pensa em abelhas, que é um tema muito importante por o declive das abelhas a nível mundial, mas também existem outros grupos de insetos que polinizam e que são importantes polinizadores de sistemas como o cacau, que é um sistema muito importante para o Brasil também, principalmente no sul da Bahia e também na região de Pará. Eu fiz meus estudos, como Michael falou, na Universidade de Göttingen, aí estudei meu doutorado. E depois de terminar o doutorado, eu decidi ir à Universidade de Westlake, na China, onde estou agora fazendo pós-doutorado com o professor Thomas Wanga, na Universidade de Westlake em Hangzhou. É uma cidade de 10 milhões de habitantes que fica muito perto de Xangai. É uma nova universidade privada que está tentando mudar a parte de cooperação internacional entre diferentes pesquisadores a nível mundial, principalmente em áreas de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia para monitoramento de diferentes grupos taxonômicos para monitorar a biodiversidade, como é o caso dos insetos. Mas antes de iniciar com essa parte da conversa, eu gostaria primeiro de falar um pouco sobre o background, como iniciou todo. Quase todo iniciou em 2016, quando eu iniciei meu doutorado, com o professor Teja Schanke, professor da Universidade de Göttingen, na Alemanha, e ele tinha um projeto muito interessante. A universidade tive um projeto desenvolvido na região de Sulawesi, em Indonésia. Sulawesi é uma das 13.000 ilhas de Indonésia e o principal produtor de cacau do país. Indonésia é o terceiro produtor a nível mundial e el 70% do cacau que se produce vem da ilha. E ali eu iniciei o trabalho de pesquisa sobre a importância da agrofloresta em Indonésia para a preservação de insetos polinizadores de cacau. E trabalhei em conjunto com pesquisadores da universidade local, Universidade de Tadulaco, também com estudantes e com pessoal das áreas, das regiões onde eu estive trabalhando ali. E fizemos diferentes tipos de pesquisas. Esta conversa eu vou falar principalmente de 3 perguntas que foram as mais importantes durante o projeto em Indonésia, que continua até agora. A primeira pergunta foi sempre qual é a importância da preservação da mata, e também dos sistemas agroflorestales para a conservação dos polinizadores do cacau. Essa foi a principal pergunta inicial do estudo, porque não se conhece muito sobre os polinizadores de cacau. Existem algumas pesquisas dos anos 70, anos 90. Se sabe que o polinizador de cacau é uma mosquinha da família Ceratopogonidae,
mas também existem outras pesquisas que estão demonstrando que a diversidade dos insetos é muito maior, dos visitantes florais, possíveis polinizadores do cacau, e se está pensando que alguns deles muito possivelmente são provenientes da mata e também podem desenvolver-se melhor quando estão em sistemas agroflorestais. Inicialmente, o primeiro estudo que se hizo nessa região de Sulawesi foi compreender, caracterizar diferentes sistemas agroflorestales a tres niveles distintos, desde el punto de vista de paisaje, también desde el punto de vista de a parcela, a sistema agroflorestal, y también la diversidad, las diferencias que existen a nivel fisiológico de los árboles. A nivel de paisaje, a gente hizo una caracterización de los tipos de paisajes que se encuentran alrededor de las parcelas de cacao. Si son áreas que preservan áreas de mata o preservan otro tipo de áreas que son diversas en cuanto a diversidad de árboles, o si son áreas más simples que son áreas abiertas, áreas de pastizales. También se hizo una caracterización a nivel de cobertura de los árboles floral, de árboles de sombra del cacao. Básicamente se midió el porcentaje de sombra que dan los árboles de cacao. Y también se midió la cantidad de materia orgánica que está en el chão, simplemente porque estos son los indicadores más próximos para entender los polinizadores o los visitantes florales del cacao. Y también la gente midió la cantidad, el número de flores que los árboles producen, para entender si también esta abundancia de recursos es importante para la abundancia y diversidad de los insectos polinizadores. Aqui nesse trabalho, que foi publicado em 2021, a gente encontrou que estes quatro indicadores, parâmetros, são muito importantes para entender os dois grupos mais abundantes de insectos visitantes das flores, que são, pelo geral, dípteros, como todo tipo de moscas, e também himenópteros, principalmente formigas, que isso foi muito interessante. En todos los casos, hábitats más complejos, con mayor cobertura de árboles de sombra, con mayor número de flores y también con un aumento de materia orgánica, estuvo fuertemente correlacionado con el número de insectos visitantes florales. Lo que da para concluir, como resumen, que estos sistemas como son la conservación de la mata perto de las áreas de producción de cacao, así como la conservación de la agrofloresta, son muy importantes también para aumentar el número de insectos visitantes florales. Esa fue la primera parte que a gente trabajó. Mas después a gente continuó trabajando y pensando, bueno, ok, ahora sabemos que con un manejo agroflorestal, un manejo agroecológico, se consigue aumentar la abundancia de los visitantes florales, mas ¿qué tan importante es la polinización para el cacao? Es posible que existen otros parámetros que son ainda más importantes para mejorar la producción. Por ejemplo, puede ser la aplicación de insecticidas, de agroquímicos, de pesticidas o fertilizantes, o es polinización tan importante para el cacao que es importante a nivel de producción mejorar la polinización para tener un mayor rendimiento, que sería una estrategia agroecológica. Y para esta parte, lo que a gente fez fue un experimento en el que a gente polinizó manualmente as flores del cacao. Básicamente, a gente actuó como los polinizadores del cacao. Y en ese experimento, a gente polinizó flores embaixo de 2 metros, porque simplemente es más sencillo, más fácil polinizar, y polinizó en un rango que va de 0%, 0% es básicamente polinización natural, a gente no polinizó esos árboles, hasta un 100% de todas las flores embaixo de 2 metros. Así uno tiene un rango para entender dónde es que fica ese punto de aumento en la productividad. Y como ustedes pueden observar en cuanto a la producción de pequeños frutos, que en inglés es fruit set, así como los frutos que fueron colectados, así como a productividad, como los kilogramos de cacao seco,
todos aumentaron de 700% fruit set, en este caso, a 86% o número de frutos coletados, a 50% o número de kilogramos de la producción de cacao seco. Esto da a entender que polinização é bastante importante. Mas o que acontece se uma poliniza acima de 2 metros? Quando a gente fez a primeira parte do experimento, a gente polinizou unicamente 13% das flores, porque quase todas as demais flores ficam acima de 2 metros. Então, o que acontece se uma poliniza acima de 2 metros? Todos os árboles. Ali, a gente fez um novo experimento, onde polinizou, tuvo árboles que foram polinizados completamente, maximizando esto. Y también tuvo otros árboles que no fueron polinizados y midió básicamente el rendimiento, el número de la cantidad de kilogramos de cacao seco. Y hallamos aquí que el aumento fue de 160%, con polinización al 100%. Claramente está que no todas las flores que fueron polinizadas llegaron a un punto maduro. Muchas por cuestiones fisiológicas del árbol, muchas fueron abortadas y murieron. Mas ainda, 160% aumentó en cuanto a la productividad. Y cuando la gente hizo cálculos, ¿qué significa esto para el productor? Cuando la gente calculó a mano de obra, cuando la gente calculó todos los insumos que o productor precisa, él es inclusive con todo esto que es muy intensivo, aumentó la cantidad de beneficio económico al 68%. Al final, esto está falando que polinización es muy importante. Agora, si la polinización puede ser manual o puede ser de un modo natural, ainda está por entenderse, porque claramente no se conoce qué acontece, por ejemplo, si se poliniza más de una vez, si se poliniza manualmente por 1 año, 2 años, 3 años, es posible como la planta precisa de recursos energéticos para otras cuestiones importantes fisiológicas, puede ser que con polinización manual esto va teniendo un efecto negativo y no siempre puede ser este aumento en la productividad. Es por eso que también es importante comprender a parte agroecológica de cómo conseguir estos aumentos de modo natural. E agora, a última pergunta é, bom, a gente já sabe que polinização é muito importante para o cacau, inclusive em alguns casos mais importante que outros insumos agroquímicos, como insecticidas ou fertilizantes. Agora, quais são os seguintes passos? Que se precisa fazer em quanto à pesquisa de polinização? E aí é onde agora passo de todo o estudo de Indonésia a algo completamente nuevo que a gente en la Universidad de Westlake está desenvolviendo ahora mismo, y por la razón por la que yo estoy ficando aquí en Brasil. Después de estos resultados, lo que el grupo de pesquisa hizo fue iniciar conversaciones con diferentes pesquisadores que pesquisan polinización, que pesquisan cacao en diferentes áreas del mundo, para tentar unir esfuerzos y entender la importancia de polinización a nivel global. Porque lo que acontece en Indonesia puede ser muy diferente a lo que acontece en Brasil. Puede ser muy diferente a lo que acontece en África Occidental, que es un área muy importante también de cacao. Y ahí fue que se desenvolvió, se inició lo que es la Global Cocoa Pollination Project, que es un proyecto de pesquisa entre diferentes colegas, pesquisadores en diferentes universidades, y donde ahora tenemos representación y pesquisas desde México hasta Brasil, ahora que estamos trabajando en Bahía, en colaboración con la Universidad Estadual de Santa Cruz, en Ileos. También tenemos colaboraciones en África Occidental, en Ghana y en Camerún, que son áreas importantes de producción. Y asimismo en Indonesia y en China, donde interesante que, como parece, China no lleva un papel importante en cacao, mas está iniciando la producción de cacao poco a poco, principalmente en el área sur del país, y tiene mucho interés en entender aparte de cómo desenvolver producción de cacao de una manera sustentable. Entonces, solo para dar un pequeño resumen como qué es lo que este grupo de colaboración está haciendo.
Alma Sánchez, una estudiante de doutorado, ela é mexicana, está trabalhando agora, fazendo seu doutorado na Universidade de Durham, em Inglaterra, e seu trabalho tem que ver com agrofloresta em Camerún, donde ela, por medio de estudios de metabarcoding y biología molecular, está tentando comprender si se puede hacer un protocolo para poder identificar los insectos polinizadores sin tener el espécimen, sino simplemente coletando diferentes flores. Los insectos dejan una marca genética, una marca de ADN, que después por procesos de PCR y metabarcoding se puede después identificar. Es uno de los principales temas de Alma en este momento que está haciendo. También estamos trabajando en conjunto con diferentes NGOs y institutos y cooperativas a nivel mundial, intentando mejorar las herramientas para polinización manual, intentando comprender cuál es el efecto a largo plazo de la polinización manual en la productividad del cacao. Y aquí, por ejemplo, es un pequeño workshop que a gente desenvolvió en Bahía, en los sistemas de Cabruca, sistemas agroflorestales de Bahía, donde se hizo un poco de entrenamiento a los productores de cómo hacer polinización manual. Esto también se hizo este tipo de estudios también se hicieron en otras regiones como en Ghana, donde en colaboración con la Universidad de Oxford, un estudiante, Atawateng, él está trabajando para entender justamente lo mismo, cuál es el efecto de la polinización manual en la productividad de cacao. Y aquí, como usted puede observar en la parte del centro, inclusive al aumentar el número de flores polinizadas en la parte del lado derecho, puede observar que de 0, que viene siendo control, a 1% que viene siendo, que es 100% de polinización, tiene un aumento lineal en cuanto a la productividad, en este caso, el número de frutos producidos. Lo que da a entender que es no únicamente en la región de Indonesia, que es importante, mas también en otras regiones, que la polinización también tiene una importancia muy grande en ese caso. Ahora gustaría mostrar un estudio reciente que estamos desarrollando en la región de Bahía, en Ilhéus, donde también se hizo un experimento de polinización manual. Mas aquí lo que a gente estaba tentando comprender es el efecto del manejo de los árboles de sombra, en este caso con poca sombra o low, y con alta sombra o high en los sistemas de agrofloresta, y como diferentes rangos de polinización que puede ver usted en el área de derecha, máximo, intermedio o mínimo. Mínimo significa usando 5 minutos de polinización de cada árbol, intermedio significa usando 10 minutos de polinización, o máximo utilizando 20 minutos de polinización, cuáles son los rendimientos. Y usted puede observar que en todos los casos, inclusive con un mínimo, que son 5 minutos de polinización, el aumento en la productividad, que es desde fruit set hasta frutos maduros, es bastante mayor cuando se compara con la parte de la línea punteada, que es la polinización natural, los valores en polinización natural. Mas, sin embargo, es importante también el manejo de los árboles de sombra, como puede ver aquí, donde los mejores resultados se encuentran en sistemas que tienen mayor sombra. Ahora gustaría hablar qué es lo que, después de toda esta parte, qué es lo que se está haciendo ahora mismo. Como yo falei un par de veces, estoy trabajando en la región de Bahía, en colaboración con la Universidad Estadual de Santa Cruz. Y allí a gente inició un proyecto de pesquisa a largo plazo, su nombre es Ecological Assessment Initiative, o EAI, donde estamos desenvolviendo pesquisas para entender el efecto de la mudanza de diferentes áreas de paisaje, el efecto de la mudanza de los paisajes en la biodiversidad de esta área muy importante de la Mata Atlántica. Estamos también intentando hacer un link del efecto de cómo tiene esta mudanza, no solo un efecto en la biodiversidad, también un efecto en cuanto a factores socioeconómicos y también como parámetros como climáticos, como temperatura, precipitación, van teniendo también un efecto en esta parte de la producción de cacao en paisajes de Bahía.
Este proyecto está desenvolvido, como yo falei, el iniciador es Thomas Vanga, el PI, profesor de la Universidad de Westlake, junto conmigo, y tenemos colaboraciones con profesores de AUESCI, profesor Mirko Solé, y también con organizaciones ONGIs, organizaciones no gubernamentales que trabajan también en conservación de la Mata Atlántica. Lo que a gente está haciendo ahora mismo en área de Bahía es caracterizar los diferentes tipos de hábitats que se encuentran en la parte del sur. A gente ha encontrado que existe una especie de hábitat de sucesión que va desde una mata antigua, que es mata que no fue cortada en los últimos 100 años, a una mata intermedia que tiene árboles de menor tamaño que fue cortada hace menos de 50 años. Y también tiene diferentes tipos de agrofloresta de cacao que vienen siendo de cacao nativo, donde el cacao crece en bajo de árboles de la mata atlántica misma, y también agroflorestas donde fueron árboles introducidos como yaca principalmente y otros tipos de árboles. Y también existen otras agroflorestas con poca sombra, donde casi todos los árboles de sombra fueron cortados, hasta que llega la parte de áreas abiertas, que son áreas de pastizales, que son principalmente usados para ganadería, para tener animales en esas áreas. Esta parte es bastante interesante porque lo que la gente está haciendo está desenvolviendo un método novedoso que se desenvuelve en el laboratorio en China, donde estamos desenvolviendo cámaras que usan inteligencia artificial para poder monitorear diversidad. Por exemplo, a diferença entre uma câmara de inteligência artificial e uma câmara trap, a gente pode falar que é um tipo de câmara trap, é que esta câmara de inteligência artificial uno pode treinar para poder identificar as características que uno quisiera. Isso significa que uno pode usar para identificar insetos mesmos, mas se pode usar para identificar outro tipo de grupos taxonômicos, como aves, mamíferos, morcegos, por exemplo. Aqui no lado esquerdo se vê dos colegas de la Universidad de Westlake. Kevin Darras es el de la izquierda, es el iniciador o el coordinador de este proyecto y del desenvolvimiento de estas tecnologías. Y aquí en el lado derecho se puede observar a estudiantes de la UESCI en Ileos iniciando a pesquisa, iniciando el monitoreamiento de los insectos polinizadores de cacao. Y lo que a gente está haciendo ahora mismo en las cabrucas de Bahía es entrenando al algoritmo, básicamente tirando a mayor cantidad de fotos con mayor cantidad y número de insectos para después pasar por el programa para que esta cámara tenga un rango de detectabilidad mayor. Y de este modo disminuye también el tiempo que una persona precisa para ficar en una área. Puede usted dejar a cámara ali y botar al día siguiente y va a recolectar todas las fotos que la cámara tiró. Solo aquí un pequeño ejemplo de cómo va el progreso. Aquí en el lado izquierdo y también el centro, aquí trato de mostrar cuáles son los insectos que han sido monitoreados directamente con estas cámaras. El resultado más interesante hasta ahora, esto tiene ainda 2 meses que inició, mas como yo falei al inicio, se conoce que los principales visitantes florales y polinizadores son moscas. Hasta ahora a gente no ha colectado ni una sola mosca. Principalmente ha colectado tisanópteras, ha colectado coleópteras, también hemípteras, también muchos diferentes tipos de formigas. También muy interesante, a gente no ha colectado ainda abelhas. Y eso da a entender que los visitantes florales del cacao son muy diversos y para poder entender cómo mejorar los hábitats para ellos es precisa un desenvolvimiento de pesquisa mucho más profunda para poder entender. Como pequeño resumo, yo mostré que la polinización es muy importante. La polinización y también los sistemas sustentables como de agroflorestas son importantes para mejorar la sustentabilidad de los sistemas de cacao en general y para mejorar la productividad del cacao. También es importante que la transferencia de estas tecnologías sea maximizada en el que existan workshops, en el que exista desenvolvimiento de pesquisas entre diferentes organismos como pesquisadores, mas también con las personas de las parcelas de cacao para que esta información pueda llegar directamente al productor. También se precisa mucho que existan estudios
este tipo en muchos lugares, que es principalmente o proyecto de Global Pollination Project está intentando iniciar estos proyectos en diferentes áreas de producción de cacao para poder tener un mejor entendimiento de la importancia de la polinización. Y también al final mostré un poco diferentes métodos tecnológicos, como la tecnología o desenvolvimiento de nuevas tecnologías puede ayudar también a mejorar el entendimiento también de estas preguntas ecológicas que son de mucha importancia. Y con esta parte gustaría agradecer al público que está escuchando, que está viendo esta presentación, al público aquí que está presente conmigo, y también a todos los colegas y compañeros de la pesquisa en diferentes áreas del mundo que están apoyando este proyecto, que es un proyecto bastante grande. Muito obrigado, muchas gracias, y fico a voluntad de sus preguntas. Muito obrigado, Manuel. Eu tenho várias perguntas, mas antes que eu inicie minhas perguntas, talvez outras pessoas também tenham dúvidas. Vocês querem perguntar? Eu queria mostrar, mas a gente pode... Tá bom. Você tem alguma dúvida, Daniel? Tá. Obrigada, Manuel. Muito interessante. Todos os aspectos no seu projeto, né? Que tem a parte biológica, a parte humana, né? A parte tecnológica, né? Muito super bacana. E várias etapas, né? Então, gostei. Vou começar assim, algumas perguntas pelo final, que eu fiquei impressionada com essa ferramenta que vocês têm aí para filmar, porque a flor de cacau realmente é muito pequena, não é? E dá para ver os trips ali passeando na flor. Então, isso fiquei muito impressionada. Eu acho que com certeza vai ser uma ferramenta muito útil, né? Nos estudos, de um modo geral, né? De polinização, para a gente entender a visita, né? De uma maneira mais exata. Então, mas eu só queria te perguntar, você que já trabalha há muito tempo com cacau, quem que poliniza o cacau mesmo? São moscas? Como que é a polinização? Assim, se você mostrou alguns resultados, né, dos tratamentos que vocês fizeram, mas como é que é principalmente moscas, só moscas, num sistema aqui do neotrópico é assim também? Muito obrigado por la pregunta. Es un tema bastante complejo. Lo que se conoce de la literatura es que los 50% de los insectos, o los más diversificados de los insectos que visitan las flores y que se piensa que son los polinizadores, son dípteros principalmente. Principalmente Forcipomias, Cecidómidos, de la familia Cecidómide, y la familia Ceratopogonidae. Eso es lo que se conoce. El resto de otros 50% está dividido entre himenópteras, principalmente visitantes que son formigas, en menor medida coleópteros, y mucho menor son del grupo de Apidae, de abelhas, pelo geral. Lo que es muy interesante es que muda mucho de una región a otra. Cuando la gente está, por ejemplo, pesquisando en Indonesia, los resultados de Indonesia, la gente no consiguió hallar más de 2 trips, por ejemplo, de Ticianoptera. Y Ticianoptera en Bahía parece ser uno de los grupos más diversificados, no únicamente diversificados, más de mayor abundancia que visitantes florales. Y esto es muy parecido a que se está hallando también en Ghana con un estudiante de doctorado que está también pesquisando esta área. También interesante es que hasta ahora no se ha hallado esa gran diversificación de dípteras que se halló en el pasado. No significa que los resultados no son ciertos, sino simplemente puede ser que existen muchas hipótesis que puede estar aconteciendo. También con este tipo de ferramentas es más
mais exato conhecer os insetos que estão visitando, é mais fácil poder identificar a deles que enquanto a observações diretas, por exemplo. E isso pode também mudar um pouco o entendimento dos polinizadores. Pero, em geral, se conhece que são dípteros os principais polinizadores. Mas os resultados, mientras mais esses resultados estão chegando de nossas pesquisas, mas também de pesquisadores colegas que trabalham em Peru, em outras regiões, é que é muito mais diversificado. Muito. E não se conhece a realidade de quem são visitantes florais e quem são polinizadores. Essa parte está ainda por entender-se melhor. Sim. Tá certo. Porque, assim, alguns insetos que você mostrou ali na flor, né? Por exemplo, aquele coleóptera, né? Andando na flor, até os trips ali, talvez polinizem também, né? Eu não sei se eles carregam pólen, precisaria entender um pouco melhor a biologia reprodutiva da planta, né? Os horários do estigma está receptivo, essas coisas. Mas mas é muito interessante e muito legal essa ferramenta. Eu gostaria muito de ter para poder responder muitas coisas que a gente tem vontade de entender o que acontece dentro da flor, né? Então, muito bom. Mas vou deixar Manuel, eu tenho uma pergunta associada à pergunta da Isa. Você falou que tem muito conhecimento mais sobre os visitantes florais do que sobre quem realmente poliniza, no caso do cacau. Uma coisa que eu fiquei surpreso um pouquinho, os dados desse aumento muito grande da produtividade através da polinização à mão. Será que nesses casos não estão faltando os polinizadores naturais e por isso houve esse resultado? Ou vocês observaram polinizadores, nesse caso as dípteras, nas flores? Porque realmente eu fiquei surpreso com realmente o aumento de 700%, né, que vocês têm de fruit set aumentado, né? Que já é muito significante, né? Algo que é muito interessante também comentar é que em la literatura se conhece que a polinização natural acontece únicamente en el 10% de todas las flores, o menos del 10% de las flores son polinizadas naturalmente. ¿Y por qué acontece esto? Existen muitas hipóteses. Uma é que, por exemplo, o grupo mais diversificado, se pode falar de los dípteros, é um grupo que consigue mover-se muito lentamente. Eu lembro que só em uma pesquisa se descreveu que os dípteros podem volar unicamente 6 metros cada vez. Muito diferente se foram abelhas, por exemplo, que conseguem volar inclusive quilômetros. E o mesmo com formigas, por exemplo, não têm um movimento tão longe, não podem cobrir áreas maiores, por tanto, a polinização acontece especificamente em certas partes. É uma parte importante. Também se sabe que para conseguir polinização também se precisa um número de granos de pólen ser depositados no estilo da flor, que pelo geral estudos demuestran que os insetos que eles han coletado ya tienen menor número de granos de polen que los que se precisa para la planta, para el cacao. Entonces, no es únicamente que un insecto va a visitar, sino posiblemente muchos insectos precisan visitar a flor para que dé paso a producción de fruto de cacao. Entonces, lo que a gente está observando es que polinización es importante. Inclusive, no se precisa llegar a una polinización de mão de 100% para hallar resultados de melhoramento. Inclusive, como mostré, si se aumenta eu falei, de 10%, que é o normal, a 13%, que é em geral todas as flores embaixo de 2 metros, isso pode aumentar 50% a produtividade. Isso dá um pouco a pensar que melhorar de uma forma agroecológica, com um manejo sustentável, com a preservação de sistemas de agrofloresta, pode ajudar também a aumentar a abundância destes insetos. Eu não sei, Isa, a polinização de outros frutos também tem uma taxa porque acho 10% de sucesso de polinização. Das flores?
Olha, depende, Mickey. Tem plantas que têm essa estratégia, produzem muitas flores e a frutificação é 10%, bem pouquinho. E tem várias estratégias, né? Mas às vezes a gente mede, igual você falou assim, será que não tem déficit de polinizadores, né? Da polinização do serviço? Mas às vezes se isso é sabido que produz só cerca de 10%, porque o fruto do cacau é enorme, né? Então deve ser bastante custoso para a planta, se ela tivesse uma produção de 50% do que ela produz de flores. Então, talvez não tenha esse déficit, Mickey, porque se com 10% ela está... Mas do cacau eu estou aprendendo agora, então eu não sei te dizer, mas que existe plantas que têm pouquíssimo, a taxa é bem inferior, Porque tem. como o cacau fruto é muito grande, né, é custoso para a Isso. planta. Isso entra numa coisa que a gente conversou antes, né, da palestra, que nem se sabe ainda se essa polinização à mão poderia trazer talvez uns problemas fisiológicos futuramente para a planta, porque se a planta de repente tem que investir muito mais, muito além do que ela está adaptado de produzir, então talvez, assim, não sei se isso poderia acontecer, né? Se isso realmente é uma variável que talvez pelo manejo da planta dá para acompanhar, compensar esse gasto fisiológico a mais, né? Não sei. Sí, uno de los principales puntos cuando se fala sobre los resultados tan grandes en cuanto a polinización a mão es justamente eso, cuál es el efecto a un plazo más longe, por la situación de los recursos, o árboles no únicamente produce frutos, también precisa producir flores, precisa también producir folias, es muito, a polinização manual de algum jeito es intensificada de alguma forma. Y es una hipótesis que existe cuando en conversas, en discusiones con pesquisadores que trabajan más en parte fisiológica, en parte de recursos de nutrientes del suelo, falan mucho sobre esa situación. Los resultados son muy buenos, mas no se puede llegar a una conclusión de que esta es sustentable a longo plazo. Y es lo que se precisa pesquisar ahora mismo, para saber cuál sería realmente o nivel máximo que se puede llegar. O que es importante observar es que inclusive, como falei anteriormente, inclusive aumentando un poco puede conseguir incrementar la productividad. Y si uno piensa en otros tipos de sistemas, por ejemplo, en la producción de cacao, el tema principal es cómo incrementar la productividad. Y una de las formas más directas es convirtiendo más mata. Principalmente el cacao proviene de áreas de mata. Para aumentar la productividad, un productor que no tiene los recursos para incrementar en su área de parcela, aumenta convirtiendo un poco más en mata. Y esto también tiene claramente un efecto negativo en cuanto a conservación. Si uno consigue aumentar la productividad sin aumentar el área, en la misma área por medio de una producción más sustentable, más agroecológica, sería inclusive un 50%, como se falou, sería un resultado bastante beneficioso a nível de conservação, mas também a nível de produtor. Nesse caso da cobertura vegetal, vocês observaram um efeito positivo, né? Quanto mais cobertura vegetal, melhor para o rendimento, afinal das contas. Isso você sabe ao que isso é associado à fisiologia da planta ou à disponibilidade de polinizadores devido ao fato que tem mais mato nativo em volta? Eu acho que pode ser uma mixtura, porque se conhece que o cacau é nativo da Amazônia e cresce naturalmente embaixo da sombra de árvores da mata. Então, é uma situação de uma coevolução entre o árbol de cacau e outro tipo de árvores que crescem em conjunto com o cacau.
se sabe también que eso ayuda también para la fertilización de los chões, también ayuda para recibir a cantidad de luz que es importante para el cacao. Mas también se hipotetiza que hábitats que son más húmedos, que tienen menor cantidad de radiación solar, que son más, que la temperatura no es tan alta, son también hábitats que gustan de los insectos visitantes de las flores. Entonces puede ser uma mistura das duas. Sim. Bacana. Eu tenho uma dúvida sobre, acho que dos últimos experimentos que você mostrou, né, que vocês fizeram essa comparação, né, em parte de baixo do gráfico era sem cobertura vegetal, com pouca cobertura vegetal, em cima era com bastante cobertura vegetal. Vocês tinham 3 tratamentos, né? Um com pouca polinização à mão, intermediária e muito. Se não me engano, talvez eu vi o slide errado, mas se não me engano, aumentou nas polinização à mão também o número de frutos defeitos e o número de pragas. Sim. Você sabe por quê? Assim, qual que é Assim, primeiro, eu realmente vi isso. Es correcto, sí, es correcto, sí. Con respecto a los frutos de fetos, aumentó muy posiblemente por esta respuesta fisiológica de la planta que no consigue producir infinidad cantidad de frutos, sino va a llegar a un punto donde no consigue. Y si você consigue llevar a la planta a un estrés, va a abortar muchos frutos. Entonces, faz sentido que mientras más se polinizan, más frutos van a abortar. Eso fue un resultado muy parecido al que se ha hallado también en Indonesia y en Ghana, donde se tienen sus estudios. Lo que es interesante es que inclusive con este número tan elevado de frutos defeitos, consigue producir mucho más que en comparación con polinización natural. Con respecto a plagas, también es muy interesante. Eso, o resultado, o que más interesante es que en los dos tipos de estudios, por ejemplo, si aumenta el número de flores, también va a aumentar el número de frutos y por lo tanto son recursos para los insectos plagas para poder reproducirse, atraindo así más. Eso. O que es interesante es que cuando observa agrofloresta con sombra más elevada, en contraste con agrofloresta con menor sombra, eso puede ayudar a disminuir, a reducir el número de frutos que son atacados por una plaga. Entonces es importante tener como estudio de cacao, es un sistema muy complejo donde se tiene que siempre tentar entender todos los diferentes parámetros que son importantes para manter uma produção na balança. E as pragas, nesse caso, são insetos ou são, o que vocês consideraram como pragas? E praga, o que consome o cacau e deixa pode ser um pássaro que come o fruto, também é considerado praga nesse caso? Depende muito da região. Por exemplo, em Indonésia, a principal praga é, solo sei o nome em inglês, Black Pot Disease, que es un fungus ¿no? que ataca o fruto de cacao principalmente, que también puede ser dispersado por medio de hemípteros, de áfidos que se posan de un árbol a otro, de un fruto a otro, puede dispersar este fungus. Más en la región de Bahía es históricamente conocido que la principal plaga es la basura de bruxa, que también es un fungus que fue traído en esta región, acho que en los años 90 fue inicialmente, y principalmente los resultados que la gente mostró es principalmente de fungus, o en este caso de basura de bruxa, en Bahía. Sí. Isso não pode estar associado também ao, sei lá, a polinização à mão mal feita, sei lá, se uma pessoa se já pega, nem sei como funciona a polinização à mão das flores lá, mas se alguém se contamina, se com pouco conhecimento contamina as flores, não pode acontecer isso também? Não sei. Es una hipótesis muy interesante y definitivamente puede acontecer. Sí, una de las principales formas de combatir este tipo de enfermedades es desinfectando ferramentas, teniendo un manejo más limpo.
En esse caso pode acontecer, definitivamente. Isso é uma situação que poderia Então, ser essa é uma coisa situação. também bastante interessante, né, para os agricultores. Igual você falou, né, esses workshops, são muito importantes, né, para as pessoas, os agricultores e as agricultoras conhecerem o que eles podem fazer, né, para aumentar a sua renda, né. Então, essas dicas, né, com certeza vocês estão incluindo, né, nos seus workshops, tipo, como fazer, como manipular as flores corretamente para evitar, principalmente, também essa questão dos fungos, né. Es definitivamente la parte del workshop es muy importante para dar una información general de cómo son las mejores prácticas en cuanto para productividad, mas también para mejoramiento de biodiversidad y como servicios ambientales, eso no únicamente de polinización, mas también de control de plagas, de manejo integral de plagas también. Y en esa parte del workshop se habla también de esa parte de que con esa importancia de desinfección del material, de las herramientas, de cómo hacer la polinización de una manera más efectiva, cuál es el porcentaje de flores que precisa, qué variedades de cacao son mejores que otras, todo este tipo de entendimiento, eso que se hace dentro de los workshops. Y también son muy interesantes porque también la gente recibe mucha información de los productores y las productoras que conocen muchas desde un punto de vista más directo de su trabajo, conocen muchas informaciones que la gente como pesquisador ainda não está pesquisando. Essas conversas sempre são muito ricas, essas interações com o pessoal que trabalha, também com meliponicultores, apicultores, né? Nós também já tivemos experiências bem parecidas, né? Que eles estão trazendo informações que a gente nem imaginava que precisava saber que existe, né? Então isso é muito, muito interessante, muito bacana. Isa, você tem mais dúvidas? Estou monopolizando aqui um pouquinho. Não tem problema, estou aproveitando toda a conversa. Não, só para concluir, então, o problema maior de pragas é no fruto mesmo, não na planta, né? Com fungos, né? Sí, la basura de bruxa afecta a toda la planta en general. A planta toda, né? Y hace que también las folhas caen, mas también afecta muito fortemente o fruto. Isso afeta em geral toda a planta. É uma plaga que acabou com a produção de cacau na região de Bahia nos anos 90. Bahia era a principal produtora de cacau em todo o continente e também muito importante a nível mundial e foi atacada por esta plaga. Sim. Então, mas agora sim, mudando bastante um pouquinho, porque seria bem legal se a gente conversou um pouquinho na hora do almoço sobre a sua ferramenta ali, se você pudesse explicar novamente ou falar como é que funciona, aquilo que você contou para a gente, né, que é com inteligência artificial, né? Como é que vocês estão desenvolvendo isso? Porque acho que isso interessa muito tem muita gente no Brasil trabalhando com polinização, ou que poderia adaptar um sistema como esse para estudos nas caixinhas das abelhas, sabe? Abelha sem ferrão, como o Miri falou, né, na hora do almoço. Então, se pudesse explicar um pouquinho para a gente. Sí, principalmente si uno piensa en una cámara TRAPPI, es una cámara que actualmente se usa tecnología donde la cámara puede percibir cuando hay un cambio en la temperatura y tira una foto. El tema con la cámara TRAPPI es que únicamente va a funcionar para ciertos grupos taxonómicos. Y en la pesquisa con insectos es mucho más complejo como colectar datos. Principalmente con o cacao dos polinizadores, quando eu fiz o trabalho na Indonésia, eu diretamente percebi a dificuldade de conseguir entender que é um visitante floral e que é um polinizador como tal. O que faz esta câmara TRAPPI, é que você, primeiro, como passo número 1, você precisa uma quantidade grande de dados para treinar a câmara. A câmara, em princípio, pode fazer tudo, mas você tem que treinar a câmara para fazer o que você quiser que faça. Por exemplo, no caso dos insetos de polinização, você precisa coletar primeiro imagens, fotografias de insetos que polinizam o cacau. E para isso você precisa uma quantidade de tempo nas flores, tirar as fotos e vai excluir
por ejemplo, fotos que tienen una flor sin inseto, sin polinizador, y flores que tienen una foto con inseto. Ese sería el paso número 1. Después puede continuar siendo más complejo. Una vez que consigue correr un programa de machine learning, de inteligencia artificial, donde la cámara sozinha consigue aprender que es una flor con inseto, y você coloca, yo quiero que cuando tenga un inseto, quiero que tiene una foto. Entonces la cámara está monitoreando una imagen, y esa imagen siempre va a ser una flor. Hasta un punto que tiene un inseto, la cámara va a observar, previamente entrenada, que es un inseto, y va a tener una foto, y va a guardar la foto. Esse é o passo número 1. Mas depois, pode você conseguir diferenciar entre um coleóptero, um escaravelho, e um díptero, por exemplo, uma abelha. E aí é muito mais complexo, porque não é somente uma flor, sino também uma flor, um inseto que é uma abelha e um inseto que é um coleóptero, por exemplo. E pode continuar ainda mais e mais complexo. E tudo depende muito de, como eu falei inicialmente, os dados iniciais. Funciona como cuando você usa algún aplicativo, como alguna red social, como Instagram o inclusive Spotify, que si está escuchando un estilo de música, sozinho eso va a dar de nuevo el mismo estilo de música que você está escuchando. Ese es el punto principal de la cámara trap. Mas si você alimenta con imágenes de un morcego y no morcego, o aves, o abelhas, por ejemplo, puede hacer cualquier tipo de estudio. Eso faz muito dinámica, muito versátil esse tipo de tecnologia. El paso principal y posiblemente el más difícil es el inicio. O inicio, mas quando você tem os dados completos y tiene un nivel de probabilidad de éxito con efectividad de identificación, ya va más sozinho. E a máquina em si, você coloca próxima à flor, o custo, são máquinas que você pode replicar bastante, você pode ter várias réplicas. Como que é? A máquina é uma caixinha, eu acho que são como uns 10 centímetros por uns 8 centímetros, e usa um lente que é intercambiável. Se você precisa um lente de macrofotografia para insetos, va a usar un lente específico para eso. Si você precisa un lente telescópico para aves, por ejemplo, va a usar posiblemente un lente distinto. Se pueden intercambiar los lentes. Utiliza también para monitoreamiento de flores de cacao. A gente precisa mover todo el tiempo, porque la flor de cacao dura só 2 dias para polinizar. Mas se você está fazendo un monitoreamiento de días y días, a cámara puede conectarse por medio de paneles solares y puede dejar ahí y continuar trabajando sin ningún problema. Es autónoma en ese caso. El trabajo de la gente utiliza baterías, que son baterías recargables, que tienen una duración de 24 horas. El costo de la cámara, en ese caso, está entre los 250 a 300 dólares por cámara, por material. Ahora mismo la gente está usando 25 cámaras en Bahía, mais as câmaras que a gente tem em outras regiões. Eu falei com você há um momento que outro estudo interessante com as câmaras é em China, mas em todo o mundo, um tema importante é os microplásticos, que os microplásticos em el aire principalmente é um tema de saúde e que se está pesquisando muito em China, sobre todo nas cidades grandes, e aí a gente tem estudiante de doctorado que trabaja en la pesquisa de microplásticos en las regiones urbanas de Shanghái, y él está también en colaboración con pesquisadores ecólogos haciendo experimentos con diferentes tipos de flores, entendiendo cómo las plantas también absorben un microplástico del chão y cómo los polinizadores, en este caso principalmente abelhas, pasan el microplástico del chão a planta y a la abelha. Y para eso la gente también está usando este tipo de tecnologías, de cámaras, para poder observar las visitaciones, la frecuencia de las visitas, qué tipo de abelhas son las visitantes. En este caso, como las abelhas son mayores, principalmente apis, son más fáciles de identificar que en el caso de los polinizadores del cacao. Entonces, se pueden hacer muchos tipos de pesquisas con este tipo de tecnología.
Muito legal, né? E provavelmente, dependendo de cada tipo de pesquisa, você precisa de um treinamento diferente do equipamento, né? Completamente, sí. Precisa un entrenamiento diferente, un entendimiento diferente. Por eso, o que faz a gente é procurar os pesquisadores que conhecem toda a parte da pesquisa científica para poder fazer o melhor treinamento, porque se você também, desde o início, faz um treinamento que não dá certo ao que você está tentando responder, vai dar claramente uma resposta diferente. E essas câmeras, por exemplo, a flor, nesse caso, de cacau, seria entre aspas, o fundo. Ela tem que aprender que isso é um fundo que não interessa. O que interessa é aquele que sobe no fundo, né? Como ela consegue lidar com a variação entre flores diferentes? Porque às vezes, se você coloca a câmera ligeiramente inclinada, você já tem uma outra imagem da flor. Então, quanto tempo demora para treinar isso? É uma pergunta muito boa. É algo que a gente sempre tem que estar pensando. Por exemplo, com a posição da câmera, achamos que sempre é melhor posicionar. A flor de cacau sempre fica hacia embaixo. Sempre é bom colocar a câmera de acima hacia embaixo e sempre observando a parte reproductiva feminina, não de um lado, porque assim também é mais difícil mapear os insectos que estão visitando. E depende muito da pergunta. Sempre é importante ter um protocolo de pesquisa e sempre é importante continuar com este protocolo para que assim os dados, a informação que se está procurando aqui em Bahia, por exemplo, em Brasil, os dados que se procuram em China, em Indonésia, podem ser comparáveis. Mas essa é uma pergunta totalmente certa e sempre se precisa fazer um protocolo sistemático de como se deseja coletar os dados, isso sempre. Mas para mim, agora como leigo, que nunca fiz nada desse tipo, quanto tempo demora esse treinamento? Dias, meses, anos? Realmente não faço a menor ideia. Eu posso falar, por exemplo, no caso de os colegas que trabalham com aves e com morcegos, eles conseguem em semanas o que a gente com polinizadores consegue em meses. Simplesmente porque aves e morcegos são, por exemplo, morcegos é mais fácil treinar uma câmera que sempre vai olhar ao fundo que é preto, por exemplo. Mas, como você falou, uma câmera que tem que ser treinada com objetos que mudam todo o tempo, isso faz mais difícil. Agora, a gente ha trabalhado com as câmeras por 3 meses e ha conseguido como 50.000 imágenes ou mais ainda, e está iniciando a melhorar este treinamento. Mas também é importante falar que a pesquisa, principalmente de polinizadores de cacau, é a mais complexa em quanto a treinamento. Depende também, por exemplo, com o tema de las abelhas, que são mais abundantes, que se sabe onde elas estão, é possivelmente ainda mais rápido o treinamento. Com certeza depende muito, igual você falou, muito do contexto, né? Do contexto da pergunta, né? O que essa câmera deveria conseguir fazer, né? E durante esse treinamento, só para entender completamente, vocês vão olhando se a câmera está acertando a resposta ou não. Assim, vocês treinam a câmera, depois vocês rodam o teste. Aí se a câmera acertou, você fala, câmera bem feito, você ganha um pouco. Se ela não acertou, aí volta ao treinamento. Basicamente funciona, né, que você vai alimentando o programa. Inicia possivelmente com 500 fotos. A câmera dá 30% de acertado, que é muito baixo. Depois consegue outras 300 e dá 600. A câmera sube a 35%. E cada vez, mientras mais e mais, você vai dando, dependendo dos dados, você tem que também conseguir fotografias que são fotografias legais, fotografias boas. Por exemplo, uma fotografia que não consigue determinar, não é nítida, por exemplo, vai disminuir a efectividade da câmera. Assim que é um pouco como você falou, pouco a pouco vai aumentando pouco a pouco, assim, até que dá porcentagem que é aceitável. E aceitável seria quantos por cento? 90%?
Acho que isso depende muito da percepção de cada pesquisador. Ah, No caso de la polinización, existen algunas pesquisas que están en ese camino. 20%, 30% inclusive es aceptado. Mas agora, na pesquisa que a gente está fazendo, estamos tentando ir acima de 80%, 90%. Mas isso precisa um sinnúmero, uma quantidade muito maior de dados. Sim. Claro. Legal, bacana. Mas o que eu já acho fantástico é o acesso da câmera, a imagem que você consegue acessar com essas câmeras. Porque, né, você viu que dá para diferenciar bem ali. É claro que vocês estão falando aí de ter a identificação com a máquina também, né? O próprio sistema identificar se é o polinizador, se é o coleóptero, se é o, né? Mas só da gente ter o acesso à imagem do que está acontecendo lá dentro da flor, ou que isso já é fantástico, eu acho. Então, até desvinculando um pouco de flor, seria muito interessante para estudos de atividade de ninho. Isso que o menino estava falando no almoço, né, para a gente estudar os ninhos das abelhas, né, seria fantástico. Eu acho que a importância é que se podem fazer muitos casos de estudo e a criatividade do pesquisador é unicamente isso. A câmera é a ferramenta que assim, mas já é importante que existe uma câmera dessas que está para treinar com a inteligência artificial, né? Isso já é um avanço grande, né? Porque já que existe, né? Então, já bacana. Mais dúvidas? Muito bom. Mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Daniel? Tá bom, então. A gente só quer saber a sua próxima visita aqui. A próxima visita vai ser para trazer suas câmeras. Aí você traz umas câmeras para a gente testar nos ninhos. Você está ligando na Bahia também, aí a gente tem 26 câmeras que estão em funcionamento agora mesmo. Tá bom. Mas se puder, numa próxima vinda, né, ficar mais uns dias com a gente e trazer, realmente a gente pode testar, né, nos ninhos e bolar, igual você falou, chegar em perguntas de nosso interesse, assim, que seria muito bom. Muito obrigado pela invitação. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Manuel, foi muito prazeroso te receber hoje aqui. Nossas conversas antes da palestra. Agora também essa discussão, acho que é bastante interessante. Parabéns pelas suas pesquisas. Tudo de bom para os próximos passos. Agora viagem para a Alemanha. Sim. E depois volta para a China, né? Tá bom. Bom, obrigado, Manuel. Muito obrigado. Agradeço a todo mundo. Obrigado.